E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos estar discutindo sobre uma dúvida muito comum entre o pessoal que está a fim de modificar o dispositivo, que, assim como está escrito aí no título do vídeo, é necessário um PC para estar modificando ou customizando um dispositivo Android? Essa pergunta é frequente, afinal, não é todo mundo que tem um PC, e não dá para responder de uma forma fácil, não dá para falar só sim ou não, porque pode variar entre dispositivos, mas vamos estar dividindo esse assunto em algumas partes. Vamos começar falando do desbloqueio do bootloader, um dos primeiros passos que a gente faz para estar modificando, tá customizando um dispositivo Android. Em dispositivos atuais da Samsung, para você fazer o desbloqueio do bootloader, dá para fazer pelo próprio dispositivo, é só fazer a combinação de botões para subir o aparelho no modo download, e lá vai ter uma opçãozinha para selecionar o menu, né, de desbloqueio do bootloader, e dá para desbloquear pelo próprio aparelho. Porém, alguns dispositivos mais recentes da Samsung, para você chegar nessa tela de desbloqueio do bootloader, talvez seja necessário um PC. Na verdade, você precisa de um cabinho plugado no PC para poder nessa tela. Você não precisa instalar no PC, o celular, só precisa detectar que está com o PC conectado. Mas se não tiver PC, você pode conectar o celular em outro dispositivo pelo cabo USB. Já vi pessoal ligando em TV Smart, também ligando em outro celular e dependendo dar certo sem ter tecnicamente um PC. Alguns aparelhos da Asus você consegue fazer o desbloqueio pelo próprio Android. É só baixar o assistente de desbloqueio, a ferramenta de desbloqueio da própria Asus, que é um aplicativo. Você instala esse app no celular e nele vai ter a opção para você fazer o desbloqueio do bootloader. É só capaz de desbloquear e já era. Bootloader desbloqueado sem precisar de um PC. Já aparelhos da Xiaomi que estão rodando a MIUI, você tem que fazer toda aquela vinculação da conta Mi e algumas outras coisas. Depois, para fazer o processo de desbloqueio de bootloader, tem que usar uma ferramenta proprietária da própria Xiaomi, que é o Mi Unlock, e essa ferramenta só está disponível para Windows. Até existem alguns clientes alternativos para desbloquear o bootloader, tipo o Xiaomi Tool, mas ele também é feito para PC, então no mínimo, desde a data que eu tô gravando esse vídeo, não dá para desbloquear dispositivo da Xiaomi sem PC. Aparelhos da Motorola, normalmente você cadastra o seu dispositivo lá no site de desbloqueio da Motorola. Depois que você fez o cadastro, você vai ganhar um código de desbloqueio. Aí é só pegar o celular, entrar no modo Fast Boot, fazendo uma sequência aí de comandos para iniciar o aparelho. Ele vai entrar no modo Fast Boot. Aí você pega o dispositivo, pluga ele no PC. E pelo Fast Boot do computador, né, a ferramenta Fast Boot, você vai estar rodando o comando com a chave de desbloqueio que você tinha recebido anteriormente e já era. O bootloader é desbloqueado. Para quem não sabe o que é o Fast Boot, ele é um dos modos de inicialização de um dispositivo Android. Você inicia nesse modo apertando algumas coisas de comandos, é um dos modos do bootload. E quando o aparelho está nesse modo, ele permite a comunicação com o dispositivo via cabo USB. E essa comunicação é feita por meio de uma ferramenta que é o Fast Boot. É uma ferramenta universal, tem aí para Windows, para Linux, para Mac, e é uma ferramenta que permite estar rodando comandos diretamente no dispositivo quando está nesse modo Fast Boot. Apesar do Fast Boot ter sido feito para rodar num PC, existem maneiras de você rodar o Fast Boot em um dispositivo Android. Tem aí, tem como você fazer rodar pelo Termux, tem como usar um aplicativo, né, o Bookjagger e algumas outras maneiras. Ou seja, caso você não tenha PC, ainda dá para fazer o processo de desbloqueio de bootloader utilizando um dispositivo Android com o Fast Boot. Em vez de você fazer o processo com um dispositivo, né, com um celular que vai ser desbloqueado e um PC, você vai estar substituindo o PC por um celular, né, por outro celular com o Fast Boot. Assim, os comandos que você iria executar no PC, você vai estar rodando no celular com o Fast Boot padrãozinho. Aí vocês me perguntam, mas Vega, para eu fazer o processo de desbloqueio no PC, eu preciso plugar o celular no PC via cabo USB, padrão. Mas agora, como que eu faço isso com dois dispositivos Android? Não tem jeito. Uma das desvantagens desse processo é que você vai precisar plugar um celular no outro e para fazer isso precisa de um cabinho OTG, de um plugzinho OTG. Resumindo em poucas palavras, se o processo de desbloqueio do bootloader for feito utilizando o Fast Boot, dá para você fazer pelo PC com o Fast Boot lá no computador e tal, ou você pode substituir o PC por um dispositivo Android com Fast Boot. Já outros aparelhos que, sei lá, precisam de um fast boot específico, precisam de algum outro meio de desbloquear o bootloader ou algo do tipo, aí vai saber, dependendo, pode ser possível desbloquear sem um PC, dependendo não, dependendo, é obrigatório ter o PC, então tem que ver o dispositivo. Beleza, acho que deu para entender se dá para desbloquear o bootloader com ou sem PC, depende.
Dependendo, você consegue desbloquear sem PC, porque é um processo fácil. É só você desbloquear pelo próprio celular, pelo próprio dispositivo, já era. Dependendo, não tem jeito. A única maneira de você desbloquear é pelo PC e não tem o que fazer. E dependendo, até dá para desbloquear, mas tem que utilizar outro dispositivo Android para fazer essa função de PC. Agora vamos falar de Flash. Dá para instalar um recovery, dá para fazer root, dá para trocar o sistema, dá para flechar e escrever diretamente em alguma das partes do dispositivo sem PC. Em aparelhos da Samsung, para flechar nas partições, a gente normalmente utiliza o Odin. É só pegar o aparelho, desligar ele, entrar no modo download e aí pluga o celular no PC e pelo Odin, né? A gente escolhe o que a gente quer flechar e faz lá o flash normal. O Odin é a ferramenta de flash da Samsung e ela só traz suporte para Windows e nada mais. Existem alternativas, existem reimplementações do protocolo utilizado pelo Odin, como o Rendal, uma ferramenta de código aberto e que traz suporte para diversos sistemas operacionais. Flechar, escrever diretamente nas partições de um dispositivo da Samsung requer o Odin e o Odin só é para Windows, então não tem muito o que fazer. Dá para substituir o Odin pelo Rendal, e eu mesmo já usei bastante o Rendal para flechar aqui quando eu estou usando Linux e tal. E existem compilações do Rendal para dispositivos Android, tem módulo do Magisk, se não me engano também tem como rodar o binário no Termux. Assim, é meio trabalhoso, o Rendal é diferente do Odin, então tem uma certa curva de aprendizado, não é a mesma coisa. E fazer o Rendal funcionar em um dispositivo Android também já pode ser um trampo. E se tudo der certo, já era. Você vai ter um dispositivo com o Rendal pronto para rodar comandos em dispositivos da Samsung. Lembrando que o dispositivo com o Rendal vai estar substituindo o PC, um PC que tivesse com o Rendal instalado. Então, você vai ter que plugar um dispositivo da Samsung nesse aparelho que está com o Rendal. Então, vai ter que ter um caminho ATG, mesmo comportamento do Fastboot que eu tinha comentado anteriormente. E aí você roda os comandos no Rendal para fazer o flash em outro aparelho, né? Aparelho da Samsung e já era. Trabalhoso pra caramba, não recomendo para iniciante. E não é as mil maravilhas, mas é possível. Já a maioria dos dispositivos Android, para flechar, a gente utiliza o Fastboot, dependendo da ocasião, o Fastboot D. E é possível flechar nas partições do dispositivo utilizando um computador, utilizando um PC com Fastboot e tal. Ou você pode utilizar, igual eu tinha comentado anteriormente, outro dispositivo Android com o Fastboot configuradinho pronto para você utilizar. Você vai precisar de um cabinho OTG para fazer essa comunicação entre os dois dispositivos Android sem fundamentalmente ter um computador. Agora, isso vai funcionar ou não, eu já não sei. A tendência é que funcione, na teoria, a tendência, se tudo der certo, é que funcione, mas podem existir casos e casos. E restaurar a ROM original, tá restaurando a ROM estoque. Dá para fazer isso sem PC? Então, mais uma vez, é algo que depende. Existem alguns aparelhos que você restaura a ROM original utilizando o Fastboot, e nesse caso, como a gente consegue utilizar o Fastboot utilizando outro aparelho Android via cabo OTG e tal, na teoria, sim, é possível restaurar a ROM original nesses casos. Agora, se vai funcionar ou não, eu já não sei. Existem alguns aparelhos que você precisa de um fastboot específico para poder restaurar uma ROM. Existem alguns aparelhos que não é apenas o fastboot que é necessário para restaurar a ROM original, depende de alguma ferramenta a mais, e aí tem que ver o processo de restauração, aí nesse caso já não é possível. Dependendo, você está com um aparelho super recente, está com uma implementação do Android diferente e você está com um Fastboot no Android de versão mais antiga, ele não suporta as funções presentes naquele aparelho mais recente, então é algo que pode acontecer. Então, casos e casos. Ou seja, dependendo dá, dependendo também não dá. Tem diversos aparelhos que o único meio de você restaurar o original é utilizando alguma ferramenta proprietária e aí não tem muito o que fazer. Eu tenho um tablet aqui, por exemplo, e para restaurar o original dele eu tenho que usar uma ferramenta que é o Keyfill, um programa aí para Windows, né, uma ferramenta da Qualcomm e não tem muito o que fazer. Eu tenho que usar essa ferramenta para restaurar o original, não é Fastboot, não é ROM Recover, eu tenho que usar uma ferramenta da Qualcomm para fechar o original, então não tem muito o que fazer. Eu não conseguiria restaurar a ROM desse tablet sem um PC. A minha recomendação para você que está a fim de fazer esse processo é dar uma pesquisada, tenta ver se alguém já fez o processo de restauração de ROM no seu aparelho, ver como que é o processo, ver se alguém já fez esse processo sem um PC, então tenta dar uma pesquisada. Acho que deu para entender que esse negócio de modificar, customizar um dispositivo completamente sem PC
pode variar, dependendo dá, dependendo não dá. Eu sei que não tá fácil pra ninguém, mas ter um PC salva demais. Por mais simples, por mais humilde que seja o computador, só de ter já é o suficiente para você restaurar uma ROMzinha em estoque, já flashar uma coisinha ou outra, salva demais. Assim, a minha recomendação é que sempre que possível você faça os processos utilizando um PC, mas se não dá, não tem PC, não tem o que fazer, dependendo, um outro celular e um cabinho OTG pode acabar te salvando, mas esse método tem algumas desvantagens. Primeiro que dependendo, pode ter uma operação ou outra que você só não consegue fazer pelo celular, sei lá, depende se está rodando comandos do Fastboot, você está rodando um aplicativo que está com uma versão mais antiga do Fastboot que não suporta uma função que você precisa, então pode acontecer. Segundo, é que flashar utilizando um dispositivo Android, flashar em outro aparelho, você fica à mercê do Android. Por exemplo, imagine que você está com o seu dispositivo aí flashando alguma imagem pesada em outro aparelho. Está aí flashando suave. Aí você bloqueia a tela, ou então você abre outro app enquanto o processo de flash está sendo feito. O Android, ele vai ver que você fechou o app e dependendo, ele pode encerrar o processo do app que está fazendo flash e não é interessante interromper o processo de flash no meio dele, quando ele está fazendo esse processo, não é interessante. E terceiro, é que o processo pode não ser tão fácil se comparado com o PC. Não é um problema para os usuários que são mais experientes, padrão, mas quem está iniciando, os iniciantes, daí pode acabar confundindo. E esse foi o vídeo, coloquem nos comentários o que vocês acharam, também coloquem as suas experiências, pessoal que já modificou, já customizou um dispositivo sem PC, quais operações que você já fez em um dispositivo Android utilizando outro dispositivo via OTG. Também coloquem aí se vocês já foram na Lan House para restaurar home stock, algo que acontece bastante, então coloquem nos comentários. Também deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos mandrão de Android, então inscreve para não perder. E é isso, bye bye.